Bom, fizemos um pit stop no hostel. Já deixei a minha mochila após o check-out. Vamos continuar os nossos passeios por Selçuk. Vamos pegar o transporte público. Ahmed Ferrari Park. Tá ficando bom aí nesse turco. Maravilhoso dia. Vamos lá. Segundo indicações, é para ser ali. Meu transporte central de ônibus. Muito amáveis as pessoas. Eu perguntei para um senhor onde fica o ônibus para Éfeso, ele já me indicou. Então, a receptividade aqui nas cidades mais no interior é realmente bem calorosa, né? Gostando bastante. Vamos lá. Uma praça aí bem bonita. Vamos visitar depois. Agora a gente tem que ir no principal. É aqui, desse lado. Legal, né? As pessoas me indicam aí. Bom. É aqui, nossa van que vai para Éfeso. Já tem alguns turistas aí. É meio carinho, né? 90. Bom, são 10h37, estamos saindo então numa van para Éfeso. Tô achando o preço meio salgadinho, né? Se for realmente 90 liras turcas, é um preço bem turístico. Mas, vamos lá. Informação também para a Casa da Virgem Maria é que de Éfeso até lá é uma boa pernada. Então, não tem alguma alternativa, senão eu tenho que morrer no táxi. Mas é isso. Visitando, vendo os lugares mais importantes aqui. Sério. Aí, chegamos então à entrada de Éfeso. Tomar cuidado que tem muitos ônibus turísticos. Bom, ocupamos uma pernadinha aí por 50 liras, aproximadamente €1. Tá bom. A gente vai ter que dar umas pernadas bem grandes, então tá valendo. Vamos lá. Uma fila aí pra entrar, hein? Eu tô aqui no Hope, passando todos os ônibus. Sou o único pedestre aqui por enquanto. Evita. Vamos ver quanto que vai ser a facada para entrar em Éfeso. Nossa, tá bem complicado aqui, hein? Meriene, mana. Casa da Virgem Maria pra lá. Éfeso. E aqui, vou passar antes da carroça. Mais um patrimônio mundial. Olha, uma pernadinha, viu? Eu saio ali onde estão os ônibus, vou vendo o GPS aqui. Uma entrada lá na frente. Estou vendo também 2 pedestres. Espero que eles não achem também que eu estou indo no caminho certo. Não vamos ser 3. Mas olha, magníficas construções. Pelo visto a gente não vai poder entrar nessa área. Vamos aproveitar então para filmar. Estádio. Olha, belíssimo portão, hein?
Bom, estamos chegando. Tem bastante ônibus aqui também. O lugar deve estar lotado, né? Pela quantidade de ônibus que a gente viu. Uau! Olha o movimento. É uma das atrações mais procuradas aqui na Turquia. E nós vamos conferir juntinhos. Que bom! Aqui no Tripsiflix. A gente ganha pouco, mas se diverte. A estação de táxi aqui, será que é tabelado? Não. Olha o plano aqui de Éfeso, Casa da Virgem Maria. A gente está aqui, entrando por aqui. Esse ponto aqui, a gente vai encontrar depois o caminho para a Casa da Virgem Maria, sem esperar. Ainda bem que é coberto. Tem uns banquinhos aí para sentar. Vamos lá. Vamos para a facada matinal do Nish. Ai, ai, ai. Ó, acho que o preço deve ser em euros, né? Equivalente em euros. Ó. Aponta até na bilheteria ali. 40 euros, gente. Nossa. Ai, realmente a facada sangrou. Sangrou mais do que eu esperava. O ingresso normal são 40 euros. Sim, 40 euros. E o ingresso com acesso ao museu, mais 12. É lógico que eu pedi o acesso completo, né? Foi uma facada de 52 euros. Mas para conhecer a história, eu invisto, né? Eu gosto. Estamos aqui, ó. Vamos ver um pouco da história. Tem a experiência virtual aqui no Museu de Éfeso. Tá aí o QR Code. Agora, convenhamos, né? Se pagar 52 euros, não é brincadeira não. Machuca. Ai, ai. Mas são muitos os turistas. Eu espero que pelo menos a gente tenha acesso completo ao site aqui, né? Vamos começar a brincadeira por aqui. Ah, está aberto ali, pelo menos parte, né? O anfiteatro parece que não está aberto. Olha que coisa, né? Vamos conhecer aqui os painéis, contando a história para você. Não, e ainda tinha o áudio guia. Se quisesse alugar o áudio guia, eram mais 8 euros. Aí não, né? Aí ia terminar meu sangue e eu não ia conseguir andar. Esgotou a minha cota de sangue. Ó, a Igreja da Virgem Maria. Vamos ver o que sobrou da igreja. Tá vendo que no sol ninguém vem caminhar, né? É só eu e você. E mais aí, o pessoal da China. O chinês aqui tá em piso. Impressionante. Mas aqui é a antiga área do porto e o ginásio. E como era grande. Vai ter que caminhar bastante. E nesse sol, ó, tá vendo? Só tem a lua ali. Tá fazendo uma lua, literalmente.
coluna vermelha. Olha que interessante, que nós podemos ver a união que era feita com a peça de metal dentro das colunas. Legal, né? Na verdade, essa coluna parece ter sido fraturada e eles até consertaram posteriormente com metal. Aqui estou aí do Palácio do Bispo. Não sobrou muita coisa não, hein? Aqui funcionava uma espécie de centro administrativo e residência do bispo, uma figura de grande importância durante o período do Império Bizantino, e suas ruínas datam do século V depois de Cristo. A Igreja da Virgem Maria. Um lugar muito emblemático, porque foi justamente nesta localidade que ela viveu os últimos anos de vida. Então, para não só a religião católica, mas também para os muçulmanos, é uma emoção muito grande estar aqui em lugares que contam as passagens tanto da Bíblia quanto do Alcorão. E mais especial ainda, né? A gente poder vivenciar essa experiência. Esse é um dos locais mais importantes da história do cristianismo em Éfeso, a impressionante Igreja de Maria, também conhecido como a Igreja do Concílio. Foi neste exato local que no ano de 431 d.C. ocorreu o Concílio de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico da história da Igreja. Durante esse encontro, foi oficialmente afirmado um dos pontos fundamentais da teologia cristã, o reconhecimento de Maria como Mãe de Deus. Esse acontecimento transformou a Igreja de Maria em um dos centros mais importantes do cristianismo naquele período, atraindo líderes religiosos de diversas partes do mundo antigo. Que bonito, hein? Ao longo dos séculos, a Basílica passou por várias reconstruções, especialmente no final do período do Império Bizantino, o que mostra sua importância contínua dentro da cidade. Com o passar do tempo, mudanças aconteceram. Por volta do século VII, a sede do bispo foi transferida para a Basílica de São João, em Selçuk. Mesmo assim, a Igreja de Maria não foi abandonada. Ela continuou sendo utilizada como igreja-cemitério durante a Idade Média, mantendo sua função religiosa, ainda que de forma diferente. Grande coluna de granito, mármore, várias épocas. Parece a bandeira do Brasil ali. Depois eu mostro para vocês. Uma grande pia. Deduzo que seja uma pia batismal. Por enquanto tem que deduzir, né? Não estou vendo nenhuma explicação aqui. Mas pelo grande formato, Com cerca de 145 metros de comprimento por 30 de largura, essa grande basílica de 3 naves foi construída na antiga Stoa Sul do bairro de Olympeion de Éfeso e funcionou como a principal igreja episcopal da cidade. é um grande templo. Nossa, o tamanho da importância.
fé. Um grande pátio ali com muitas lajes de pedra e mármore. Provavelmente um átrio onde as pessoas eram sepultadas. Hoje, caminhar por essas ruínas é estar em um dos cenários onde decisões fundamentais da história do cristianismo foram tomadas. Um lugar onde debates teológicos moldaram crenças que permanecem vivas até os dias atuais. Um verdadeiro marco histórico e espiritual dentro de Éfeso. Os gatinhos são manhosos. Na verdade, aqui parece a área de batismo. Sim, a escadinha, um poço, né? Tinha água. E as grandes cruzes. Blocos enormes de mármore. Olha. Bom, essa grande pia então na verdade era onde os fiéis se lavavam, né? Para poder se purificar. Costume bem muçulmano também. Aí que eu te falei, ela não parece de longe a bandeira do Brasil? É bem espalhado essa área arqueológica. Em muitos pontos ainda estão com restaurações e escavações. Então não é todo lugar que a gente pode acessar. Na antiguidade, a forma como as pessoas lidavam com a morte dizia muito sobre suas crenças, valores e visão de mundo. Não por acaso, os monumentos funerários recebiam tanta atenção. A própria palavra necrópole significa cidade dos mortos, um lugar onde a memória continuava viva mesmo após a vida. Essas áreas eram sempre construídas fora das muralhas da cidade, geralmente próximas aos portões principais ou ao longo das estradas. Assim que chegava ou saía de Éfeso, inevitavelmente se passava por esses espaços, mantendo uma conexão constante entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eles só ficam concentrados em alguns pontos, né? Então as excursões só levam por filé, que é ali o anfiteatro e mais alguns outros templos famosos. Aí, quando tem que andar no sol, não, né? Aí não dá. O sol não quer. Eles querem ocupar a calçada inteira, né? Olha que pena, a gente não pode mais acessar essa parte. Aqui é o Museu da Experiência, que a gente comprou o ingresso, né, por 12 euros. Tá doendo ainda. Espero que a beleza do lugar me faça pelo menos lembrar bem pouquinho da dor. Se valer a pena, não vou nem sentir dor.
Essa é a livraria de Celso. A livraria de Celso é pra lá. Espero que seja aberta, pelo menos, pra gente ler um livrinho. There was an market here actually, and then they followed the Harbor Street, which was called Arcadian Street, and it was also É, o teatro está fechado. Escavado na encosta do Monte Pion, esse teatro é uma verdadeira obra-prima da engenharia da antiguidade. Sua construção começou no período helenístico e foi ampliada durante o Império Romano, atingindo uma capacidade impressionante de 25 mil espectadores. Sim, 25 mil pessoas reunidas em um único espaço há quase 2.000 anos. Olha a fila pro museu. Isso aqui é caro, hein? É caro pra mim, né? Muita fila. Vou explorar, para passar o tempo. Isso deve já livrar boa parte dessa fila. Assim eu espero. Os tours estão fazendo isso, né? Eles vão, depois eles já vêm aqui direto no museu. A gente vai fazer o caminho contrário. Mas é isso, olha, dia de domingo. Bem movimentado. Só nesse sol ainda com blusa de frio. É bom isso, né? Que é um lugar acessível, cadeira de rodas. Bonito. Chegamos a um dos centros mais movimentados da antiga Éfeso, a impressionante Ágora de Tetragonos, o grande mercado comercial da cidade. Esse espaço já existia desde o século III a.C., mas ganhou a forma que vemos hoje durante o governo do imperador Augusto, entre 27 a.C. e 14 d.C. Foi nesse período que a Ágora foi ampliada e organizada em um formato quadrado, com cerca de 154 metros de cada lado. Ao entrar, imagine esse lugar cheio de vida, comerciantes negociando, mercadorias circulando e pessoas de diferentes partes do mundo se encontrando. No centro, um grande pátio aberto com cerca de 112 metros de lado, cercado por galerias de 2 andares com colunas, onde funcionavam lojas, escritórios e espaços administrativos. A Ágora possuía 3 entradas principais, localizadas ao norte, oeste e sul, facilitando o fluxo constante de pessoas e produtos. Seguindo pela Rua de Mármore, ao lado leste, encontramos um detalhe interessante. Durante o reinado do imperador Nero, foi construída uma basílica dórica de 2 naves no nível superior da Ágora. Acredita-se que esse espaço funcionava como tribunal, onde eram resolvidas questões jurídicas e administrativas da cidade. Aqui é o ponto alto, né? Todo mundo vem para tirar foto, fica lotado. Seguir imagens aqui é difícil, então ó,
Já dá o seu like aí, porque o esforço é grande. Agora chegamos a um dos cartões postais mais icônicos de toda Éfeso, a impressionante Biblioteca de Celso. Com sua fachada monumental ricamente decorada, essa biblioteca é considerada uma das mais belas construções preservadas da antiguidade. Ela foi erguida no século II d.C., em homenagem a Tibério Júlio Celso Ptolemiano, um importante senador romano e ex-governador da Ásia. Um detalhe que torna esse lugar ainda mais especial é que a biblioteca também funcionava como mausoléu. O próprio Celso foi enterrado aqui, algo bastante incomum para a época, já que sepultamentos dentro da cidade não eram permitidos com frequência. A fachada que vemos hoje é um verdadeiro espetáculo arquitetônico. Com 2 andares e colunas imponentes, ela cria um visual de profundidade e grandiosidade. Entre as colunas estavam estátuas que simbolizavam virtudes atribuídas a Celso, como sabedoria, conhecimento, inteligência e valor. No interior, a biblioteca chegou a abrigar cerca de 12.000 pergaminhos, tornando-se uma das mais importantes do mundo antigo, ao lado das grandes bibliotecas de Alexandria e Pérgamo. Além da beleza, também havia um cuidado técnico impressionante. As paredes internas foram projetadas com espaços de ventilação para proteger os pergaminhos da umidade e das variações de temperatura. Mesmo após séculos, terremotos e períodos de abandono, a fachada foi parcialmente reconstruída e hoje continua sendo um dos pontos mais visitados de Éfeso. Parar diante da Biblioteca de Celso é como encarar um símbolo do conhecimento na antiguidade. Um lugar onde arquitetura, história e cultura se encontram em uma das imagens mais marcantes de toda a Turquia. Belezura, né? A biblioteca. Até vontade de ler mais. É piadinha, sem graça. O Teatro de Éfeso está em restauração. Que é chamada Casa dos Prazeres. Adivinha por que era a Casa dos Prazeres? Que o pessoal trabalhava feliz? Mas não é esse trabalho que você está pensando. Durante muito tempo se acreditou que esse conjunto de construções tivesse essa função luxuriosa. No entanto, estudos mais recentes mostraram que essa interpretação estava equivocada.
Na verdade, foram identificadas aqui 3 casas particulares, sendo a principal a chamada Casa 2, uma residência de 2 andares no estilo peristilo, muito comum na arquitetura romana. Esse tipo de casa era organizado em torno de um pátio central aberto, cercado por colunas, criando um espaço interno iluminado e ventilado, em torno do qual se distribuíam os cômodos. Essa residência foi utilizada por vários séculos, aproximadamente do século I a.C. até o século III d.C., mostrando uma ocupação contínua ao longo do tempo. Assim como em outras casas da cidade, a área voltada para a rua era ocupada por lojas, conhecidas como tabernas, o que indica uma integração entre a vida doméstica e a atividade comercial. Já na parte sul do complexo, a chamada Casa 3 apresenta uma transformação interessante. No século VI d.C., foi incorporado ao espaço o chamado Salão dos Curetes, modificando completamente a aparência original da estrutura. Esse conjunto mostra bem como Éfeso era uma cidade viva, em constante transformação ao longo dos séculos. E as casas foram sendo adaptadas, ampliadas e reinterpretadas, acompanhando as mudanças sociais e culturais da época. E fica aí uma curiosidade clássica da arqueologia: nem sempre o nome pelo qual um lugar ficou conhecido corresponde à sua verdadeira função. Mais um exemplo de como Éfeso ainda guarda surpresas e histórias que vão sendo reveladas com o tempo. Estamos no imponente Portão de Adriano. Essa estrutura de 3 andares marca a junção de uma importante via processional que seguia em direção a Ortígia. Era um ponto de passagem simbólico e estratégico dentro da cidade. A construção teve início por volta do ano de 117 d.C., durante o período do Império Romano, possivelmente em homenagem ao imperador Adriano. O portão principal mais amplo era ladeado por 2 passagens menores, criando uma composição arquitetônica elegante e funcional. No nível superior, o estilo lembra o famoso Arco de Adriano em Atenas, reforçando a influência da arquitetura romana em diferentes regiões do Império. Calçamento. O calçamento é com pedras nobres. Segundo a tradição, Andróclos teria sido guiado por um sinal profético, envolvendo um peixe e um javali, que indicou exatamente onde a cidade de Éfeso deveria ser fundada, um daqueles relatos que misturam lenda e identidade cultural, ajudando a construir a memória de um povo. O Heroão, como esse tipo de monumento é chamado, servia justamente para homenagear figuras importantes, muitas vezes com status quase heróico ou sagrado. O pessoal saiu e eu vou entrar. Vamos visitar as latrinas, ver onde eles faziam as necessidades fisiológicas. Um lugar curioso e surpreendentemente avançado para a época. As latrinas eram de acesso livre e atendiam a todos os cidadãos. Mas o que realmente chama atenção aqui é a forma como tudo foi pensado. O sistema de higiene era bastante engenhoso. Um canal com água corrente passava logo à frente dos assentos, garantindo a limpeza contínua. Tcharam! Não, não é aqui não. É ali na frente. Para a época, isso representava um nível impressionante de organização urbana e preocupação com o saneamento.
Os assentos estavam dispostos em 3 lados de um pátio aberto, cercado por colunas, criando um ambiente até certo ponto social. Sim, na Roma Antiga, esse também era o espaço de convivência, onde as pessoas conversavam enquanto utilizavam o local. Essa estrutura mostra como Éfeso possuía uma infraestrutura avançada, refletindo o alto grau de desenvolvimento durante o período do Império Romano. Hoje, a latrina foi restaurada pelo Museu de Éfeso, permitindo que o visitante entenda de perto como funcionava esse aspecto tão cotidiano e, ao mesmo tempo, tão revelador da vida na antiguidade. Um lembrete curioso de que, mesmo nos detalhes mais simples, a história sempre tem algo interessante para contar. Tubulação é feita de cerâmica. Aí a aguinha vinha, lavava tudo. Interessante, hein? Sem contar o detalhe da esponjinha. Tinha uma esponjinha ali na ponta de um bastão que eles passavam pro outro ali para dar uma limpadinha depois. Bem higiênico. Isso aqui do outro lado da latrina. Não, da latrina não, a entrada da latrina. Bom que ficava antes do anfiteatro. Agora para Casa dos Terraços. Estas son las, te digo que las terrazas que están en las losas y están las fotos de los que fueron los. Nossa, que bonita essa avenida principal aqui de Éfeso. Olha que construção maravilhosa. Olha que legal. Com o meu bilhete completo Super Plus Master Trips Inflix, eu consigo entrar por aqui sem pagar mais nada, né? Tá bom? Porque se for pagar individual, 15 euros. Então recomendo você comprar o completão, para você ter essa experiência que nós vamos ter. Agora entramos em um dos espaços mais fascinantes e surpreendentemente sofisticados de Éfeso, a impressionante Casa dos Terraços. Estamos diante do que podemos chamar, sem exagero, de um verdadeiro bairro de luxo da antiguidade. Construídas nas encostas do Monte Bulbul, essas residências pertenciam às famílias mais ricas da cidade durante o período do Império Romano, e basta observar os detalhes para entender o porquê. História, cultura, olha, tubulações, novamente destacando que são feitas de cerâmica. Então as casas aqui elas contavam com água encanada. Que luxo, hein? As casas eram organizadas em níveis diferentes, adaptadas ao terreno em formato de terraços, daí o nome. No interior, encontramos uma arquitetura extremamente avançada para a época. Aqui eu vou aproximar para você. Nada como uma boa câmera para captar os detalhes. Ó, continuamos podendo ver ó, os mosaicos. Belo trabalho. Devido à sua rica decoração, este cômodo é chamado de Salão de Mármore. Por volta de 100 d.C., recebeu mobiliário de mármore nas paredes e pisos. Era um salão de banquetes que proporcionava um ambiente luxuoso tanto para ocasiões privadas quanto oficiais e apresentava o alto status social e prosperidade do proprietário, de forma clara a todos os convidados. Sistemas de aquecimento por piso, conhecido como hipocausto, banheiros privativos,
água encanada e uma decoração de altíssimo nível. Dá pra ver as gravuras, que graciosas. Essa é a basílica. A estrutura da chamada basílica indica que, em determinado momento, parte dessas residências foi adaptada para novos usos, acompanhando a crescente influência do cristianismo na cidade. Realmente são vários terraços. Espero que você esteja gostando das imagens. Estou aqui caprichando para pegar todos os detalhes. Os ambientes eram ricamente ornamentados com mosaicos detalhados no chão e pinturas nas paredes, muitas delas ainda preservadas. Essas obras retratam cenas mitológicas, figuras humanas e padrões geométricos que revelam o gosto refinado e o poder econômico dos seus moradores. Outro detalhe impressionante é a organização dos espaços. As casas giravam em torno de pátios internos, que garantiam iluminação natural e ventilação, criando ambientes confortáveis mesmo nos dias mais quentes. Caminhar por aqui é como fazer uma viagem direta ao cotidiano da elite de Éfeso. Diferente dos grandes monumentos públicos, esse espaço revela como as pessoas viviam, descansavam e desfrutavam do luxo há quase 2000 anos. Aqui tem uma pichação bem antiga de dois gladiadores. Provavelmente ela foi removida, né? Movida lá para o museu. Mas ela ficava bem nas paredes. Mosaico bem ali, vou ver depois. Hoje, a Casa dos Terraços está protegida por uma grande cobertura moderna, que ajuda a preservar esses detalhes únicos e permite que a gente observe tudo de perto. Um verdadeiro mergulho na vida privada da antiguidade, onde o conforto, a arte e a engenharia se encontram em cada detalhe. As pinturas nas paredes revelam um verdadeiro espetáculo artístico da antiguidade e também contam histórias. Essas pinturas, conhecidas como afrescos, eram feitas diretamente sobre o reboco ainda úmido, o que permitia que as cores penetrassem na superfície e se mantivessem vivas por séculos. E o mais incrível,
muitos desses detalhes ainda estão preservados até hoje. A combinação de mosaicos no chão e afrescos nas paredes transforma a Casa dos Terraços em uma verdadeira galeria de arte da antiguidade. De um lado, os mosaicos cuidadosamente montados, com pequenas peças de pedra, criam desenhos detalhados, cheios de padrões geométricos e cenas que revelam o gosto refinado dos moradores. Do outro, os afrescos trazem cor, profundidade e narrativa às paredes, com composições que variam entre o decorativo e o simbólico. As cores também chamam a atenção. Tons de vermelho, ocre, preto e branco dominam os ambientes, criando contrastes arquitetônicos como colunas e janelas e ilusões de espaço, uma espécie de efeito visual muito avançado para a época. Esses detalhes mostram que os moradores dessas casas não buscavam apenas conforto, mas também sofisticação estética. Era uma forma de transformar o ambiente em um espaço agradável, refinado e, claro, digno de admiração. Caminhar por esses ambientes é como percorrer uma galeria viva, onde o chão e paredes dialogam entre si, criando uma experiência visual única que atravessou séculos. Um verdadeiro encontro entre arte, arquitetura e cotidiano no coração da antiga Éfeso. Formidável, hein? Que passeio. Nossa. E aqui? Six. Sabe o que é six? Não, são 6. É a saída em turco. E você, tá curtindo o passeio? Então, já deixa esse like, compartilhe o vídeo, deixe nos comentários. Isso me agrada bastante saber que todo esse nosso esforço está sendo recompensado com seu interesse e quem sabe, né, até te motivando a conhecer lugares especiais como esse aqui na Turquia. Pra ter uma ideia do quanto nós subimos. E tudo isso ainda é passagem original aqui para os terraços. Então, tudo isso já existia, por isso que está bem liso. Beleza, hein? Bom que ajuda a conservar, também deixa o ambiente bem agradável. Aí, muito bom. Bien hecho. Aqui é a saída do Pip House. E essa construção tinha me chamado a atenção, né? Como é bonita. Esse é o Templo de Adriano.
Apesar do tamanho relativamente pequeno, esse monumento chama atenção pela riqueza de detalhes e pelo seu significado histórico. Ele foi doado por Públio Védio Antonino Sabino e dedicado ao imperador Adriano, que governou entre 117 e 138 d.C. Os relevos esculpidos no lintel retratam o mito da fundação de Éfeso, trazendo à vida a lendária história de Andróclos. Curiosamente, essas esculturas fazem parte de uma reconstrução da Antiguidade Tardia, o que mostra como o monumento continuou sendo valorizado e restaurado ao longo dos séculos. Logo na fachada, a colunata que antecede a entrada sustenta um frontão com características do estilo sírio, criando um visual único e sofisticado. É um daqueles detalhes que mostram como diferentes influências arquitetônicas se misturavam no mundo romano. Mas o grande detalhe está acima da porta, uma figura feminina esculpida entre ramos de videira. A figura é frequentemente interpretada como uma representação de fertilidade, abundância e prosperidade, ideias muito presentes na iconografia do mundo antigo. As vinhas que a cercam reforçam essas leituras, já que a uva e o vinho tinham um papel central na cultura greco-romana, associados tanto à vida cotidiana quanto a rituais religiosos. Outro detalhe curioso que costuma chamar a atenção são os padrões geométricos que lembram cruzes suásticas. Na antiguidade, esse padrão era um símbolo associado à sorte, prosperidade, movimento e até ao ciclo da vida. Mesmo sendo um monumento compacto, o Templo de Adriano é um verdadeiro resumo da grandiosidade de Éfeso. Arte, política, religião e história reunidas em um único espaço. Um pequeno gigante da antiguidade, onde cada detalhe esculpido em pedra carrega séculos de significado. Esse é mais um espaço que revela o cotidiano sofisticado da antiga Éfeso. Com vocês, o banho de vários. Esse complexo termal foi fundado na primeira metade do século II d.C., durante o auge do Império Romano. Os banhos eram verdadeiros centros sociais. Aqui as pessoas relaxavam, conversavam, faziam negócios e até discutiam política. Era um espaço de convivência tão importante quanto as praças e mercados da cidade. A entrada já impressionava. Um amplo salão com formato absidal recebia os visitantes, funcionando como uma espécie de área de transição antes dos banhos. A partir dali, os frequentadores seguiam para os diferentes ambientes do complexo, que iam muito além da simples higiene. E como toda boa estrutura romana, havia uma preocupação com a organização e o conforto. Próximo dali, através do beco da academia, era possível acessar uma latrina pública integrada ao sistema urbano da cidade. O banho de vários é mais um exemplo de como Éfeso combinava engenharia, arquitetura e vida social em um único lugar. Um espaço onde o simples ato de se banhar se transformava em uma experiência completa e quase um ritual diário na vida romana. Agora seguimos pela elegante Rua dos Curetes, onde encontramos uma estrutura que muitas vezes passa despercebida, mas guarda detalhes impressionantes. Esta é a chamada Estoa dos Alitarcos.
Esse salão alongado, com largura em torno de 5 metros, foi construído durante a Antiguidade Tardia, entre os séculos IV e V depois de Cristo. O piso é revestido por um belíssimo mosaico policromado, com padrões geométricos, elementos florais e até figuras. Um trabalho minucioso que transforma esse corredor em quase uma galeria a céu aberto, onde até o chão conta histórias. Outro ponto curioso é que essa estrutura foi erguida sobre antigos monumentos honoríficos do período imperial. Ou seja, mais uma vez vemos Éfeso se reinventando, reutilizando e adaptando suas próprias construções ao longo do tempo. Caminhar por aqui é como atravessar uma passagem entre épocas. Por um lado, o luxo das residências, por outro, a funcionalidade de um espaço público cuidadosamente planejado. Olha, outra linda casa aí. Este é o impressionante Ninfeu de Trajano. Nossa, como se... Essa gloriosa fonte foi doada por Tibério Cláudio Aristion entre os anos 102 e 114 depois de Cristo, em homenagem tanto à deusa Ártemis de Éfeso quanto ao imperador Trajano. Mais do que uma simples fonte, esse era um verdadeiro monumento de prestígio. A estrutura original chegava a cerca de 9,5 metros de altura e apresentava uma fachada monumental de 2 andares, que envolvia a fonte em 3 lados. E bem no coração desse conjunto estava um detalhe marcante, a estátua de Trajano. Ela ficava posicionada acima da saída de água, onde o imperador, representado com um globo sob os pés, era um símbolo claro do domínio romano sobre o mundo conhecido na época. Era uma forma de unir poder político, religião e arquitetura em um único ponto. A água que fluía dali não tinha apenas uma função prática. Em fontes monumentais como essa, ela também representava a vida, prosperidade e a generosidade da cidade para com seus habitantes. Dá para imaginar facilmente o impacto visual que esse lugar causava na antiguidade. Um cenário onde arte, engenharia e propaganda imperial se encontravam em perfeita harmonia. Seguimos pela Rua dos Curetes, uma das vias mais importantes da antiga Éfeso. Com cerca de 210 metros, essa avenida ligava diferentes pontos da cidade e impressiona até hoje pelo pavimento de mármore e pelos pórticos laterais onde funcionavam lojas, oficinas e hospedarias. Debaixo da rua já existia um sistema de esgoto, um sinal claro do nível avançado da engenharia da época. Ao longo do caminho, bases com inscrições sustentavam estátuas em homenagem a cidadãos importantes, transformando a rua em uma espécie de galeria a céu aberto. E com seu desnível de cerca de 20 metros, o trajeto termina próximo ao portão de Hércules, que controlava o acesso na antiguidade. Um verdadeiro corredor de história, onde cada passo revela um pouco mais da grandiosidade de Éfeso. Agora chegamos ao Hidreu de Éfeso, uma elegante fonte localizada no cruzamento da Rua dos Curetes com a área da Casa dos Terraços. Mesmo sendo um espaço menor, ele impressiona pelos detalhes. A construção é atribuída a Tibério Flávio Meandro, por volta do ano 200 d.C., durante o período romano. E como em muitos outros pontos em Éfeso, existem camadas de história. Muitas partes reutilizadas indicam que já existia um monumento mais antigo por aqui. Um pequeno espaço, mas que mostra como até uma simples fonte podia ter uma grande importância na vida estética da cidade. E bem ao lado do Hidreu encontramos o monumento a Mêmio,
Construído entre 50 e 30 a.C., esse monumento foi dedicado a Caio Mêmio, neto do ditador Lucélio Cornélio Sulla. Originalmente, acredita-se que tinha uma estrutura semelhante a uma torre, com telhado cônico e relevos decorativos que destacavam as virtudes do homenageado. Hoje o que vemos no local é uma reconstrução moderna, com traços mais abstratos, quase como um quebra-cabeças arquitetônico que tenta sugerir a sua forma original. Mesmo assim, o monumento continua marcando presença em um ponto estratégico de Éfeso. São muitas histórias para se contar ao longo da nossa caminhada por Éfeso. Cada passo revela um novo detalhe, cada ruína guarda um capítulo e cada monumento nos conecta a um passado grandioso. Então vem comigo porque esse passeio ainda tem muita coisa incrível pela frente. Em detalhe, Hermes, mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes, comerciantes e ladrões. Dos ladrões também. Que coisa! Nesse dia o céu estava simplesmente perfeito e a nossa caminhada foi revelando a história pouco a pouco, como se estivéssemos atravessando séculos em uma verdadeira viagem no tempo. E o melhor de tudo é poder compartilhar essa experiência com você. Agora chegamos a uma das áreas mais importantes da antiga cidade, o conjunto Prytaneu de Éfeso e o chamado Peristilo de Rhodes. O pátio principal, cercado por colunas em 3 lados, segue o estilo arquitetônico conhecido como Peristilo de Rhodes, com destaque para a colunata mais elevada. No lado oposto havia um pódio, onde funcionavam altares ou pequenos templos dedicados ao culto imperial, possivelmente ao imperador Augusto e à deusa Ártemis de Éfeso. Logo ao lado está o Prytaneu, um dos edifícios mais importantes da cidade. Ele funcionava como sede administrativa, onde atuava o principal magistrado de Éfeso. Foi nessa área também que foram encontradas cópias romanas da estátua de Ártemis de Éfeso, reforçando a forte ligação entre religião e poder. Estamos entrando num lugar especial. Chegamos ao incrível Odeon de Éfeso, mais um destaque da grandiosa cidade imperial. Menor que o grande teatro, mas não menos importante, o Odeon funcionava como um espaço multifuncional. Aqui aconteciam apresentações musicais, eventos culturais e até reuniões políticas da cidade. Com capacidade para cerca de 1.500 pessoas, era um ambiente mais reservado, quase como um teatro privado da elite local. Um detalhe interessante é que ele possuía cobertura, algo raro para estruturas desse tipo, permitindo seu uso em diferentes condições climáticas. Aí tem a emoção de ir até o palco aí do anfiteatro. E aqui só os famosões e agora eu, né? Pra variar, né? Outro famosão, Paulo Lixo. Bem cuidado aqui que as pedras são muito lisas, né? E estamos aí, ó. Um belíssimo anfiteatro. Bem aqui no palco. E a plateia. Obrigado. Meus fãs ali, parados. Tô esperando eu gravar aqui pra me aplaudirem. Esse foi o acordo. Vou sair daqui pra eles me aplaudirem, tá? Acho que eles esqueceram, estão ali entretidos. Daqui a pouco eles aplaudem.
Aqui é a outra subida. Visão contrária. É gostoso aí caminhar pela história. Os chineses adoram gato, olha lá. Nossa, em todo lugar. Essas selfies. Chegamos ao que restou da imponente Basílica, um dos edifícios mais marcantes da antiga Éfeso. Construído no ano de 11 d.C. por Caio Sestílio Polião, essa grande colunata de estilo jônico se destacava pela grandiosidade. Eram 67 colunas, formando um espaço de 3 naves, com 2 andares. Mais do que beleza, era um centro de convivência, atividades públicas, onde comércio, encontro e decisões aconteciam no dia a dia da cidade. A gente pode até caminhar aqui pelo nada. Nada agora, né? Já teve alguma coisa. Para você que estava sentindo falta aí das termas, tem mais uma terma gigante. Um local bem privilegiado. Esses banhos foram construídos sobre um antigo ginásio do período helenístico. Ao redor, áreas com colunatas e pisos de mosaico funcionavam como verdadeiros pontos de encontro da vida social. E se acredita que ao sul existia uma palestra, onde se praticavam exercícios físicos e atividades intelectuais. No sentido contrário, agora uma outra visão. Estou filmando também 360 graus. É só você acompanhar a nossa playlist. Tem uma partezinha que eu não tinha visitado, né? Agora que eu desci, vamos visitar. Agora chegamos ao antigo templo de Domiciano, um dos primeiros dedicados ao culto imperial em Éfeso. Ele foi construído em homenagem ao imperador Domiciano, com uma estrutura imponente de 8 por 13 colunas sobre um terraço elevado. Após sua morte, com a condenação de sua memória, o templo passou a ser associado à família Flaviana. Com o avanço do cristianismo, o templo foi destruído quase por completo. E hoje restam apenas vestígios de sua base. Mesmo assim, o local ainda carrega o peso de um período em que religião e poder imperial caminhavam lado a lado. Violência. E bem ao lado encontramos o monumento a Polião e a fonte de Domiciano. O monumento, com mais de 6 metros de altura, foi erguido no século I d.C., em homenagem a Caio Sestílio Polião, importante benfeitor da cidade. Junto a ele foi construída a fonte de Domiciano, com uma grande estrutura em forma de abside voltada para a praça.
Aqui ficava o Hidrek Docheion de Éfeso, também conhecido como Palácio da Água. Esse monumento foi inaugurado por volta do ano 80 d.C., em um ponto estratégico no cruzamento de duas importantes ruas da cidade. No centro, uma grande bacia retangular dominava o espaço, cercada por fachadas monumentais de até 3 andares, ricamente decoradas com colunas, nichos e esculturas. Mas o grande destaque aqui era a combinação de elementos, a arquitetura imponente, esculturas detalhadas e o movimento constante da água, criando um efeito visual quase cenográfico. Não era apenas uma fonte, era um verdadeiro ponto de atração, pensado para impressionar quem passava por ali. Por fim, visitamos o Museu das Inscrições. Esse espaço preserva mais de 3.000 inscrições. É como folhear um livro de pedra, onde cada inscrição revela decisões, histórias e acontecimentos do dia a dia na antiguidade. Essa via leva lá para a saída, que nós já fomos, então vamos continuar. Olha que diferença, ó. Museu da Experiência de Éfeso vazio. Foi bom ter esperado, né? A gente visitou o sítio arqueológico inteiro e agora pode andar aqui tranquilo. Bom, tem que esperar 10 minutos porque tá tendo o restinho do show ali. Enquanto isso eu vou dar uma descansada junto com os gatos aí, se alimentando. Como o pessoal traz comidinha para os gatos, principalmente chineses. Nem foram 10 minutos, foram 5 minutos. É tranquilo. Mas aí não liberou, chamaram só para fila. Estamos aí com o áudio guia. Então vamos acessar aqui o Museu da Experiência. Entrando agora, 3h59, 38, 37, 36. Agora é hora de viver Éfeso de um jeito completamente diferente, dentro do moderno Museu da Experiência. Aqui, a história deixa de ser apenas ruínas e ganha vida. Logo na entrada, o visitante é envolvido por projeções imersivas, sons e efeitos visuais que recriam a cidade como ela era na antiguidade. As animações multimídia transformam paredes e ambientes em verdadeiros portais no tempo, mostrando desde o auge do Império Romano até momentos marcantes da vida cotidiana. Você não apenas vê, você sente. As ruas voltam a ter movimento, os templos se erguem novamente diante dos olhos e personagens históricos surgem como se estivesse ali, ao seu lado. Tudo isso com uma narrativa envolvente que conecta passado e presente de forma dinâmica e emocionante. É uma experiência que complementa perfeitamente a visita ao sítio arqueológico, ajudando a imaginar como cada espaço funcionava há milhares de anos. Um verdadeiro mergulho sensorial na história, onde tecnologia e passado caminham juntos para criar uma viagem inesquecível.
Acabou a experiência. Foi bem diferente, né? Bem legal. Agora, depois da experiência, agora a experiência da compra. Gasta o seu dinheiro. Compre, compre. Olha só. Uma agendinha por 120 liras. Será que tem alguma coisa de 10? Não é permitido fotografar. Interessante. Tem a casinha do xixi. Vamos lá visitar. O banheirinho, tudo tecnológico. Coloca a mãozinha aqui, ó. Flicks e flicks. Bom, são 14h20, estamos praticamente concluindo a nossa experiência aqui em Éfeso. Que belo passeio, surpreendente. Local muito grande, cheio de informações. Olha, mas ainda assim eu acho que o preço está muito salgado, né? 52 euros. Olha, você vai ali no Museu do Vaticano, paga 20 euros. Vai no Coliseu, 18. Então, bem caro, né? Mas a gente tem que passar, né, pela experiência. Imagine vir aqui em Éfeso e não visitar os maiores sítios arqueológicos do mundo. Agora a estrutura, convenhamos, né? Não tem um bebedouro aqui. Mas lugar para vender água, suco, tem um monte. Vamos andando. Vamos procurar o Six. Esse povo agarra aqui, né? Olha, movimenta uma bela grana aí. Seria um ponto de ônibus aqui, né? Mas vamos ver nenhuma linha de ônibus. Uma esperadinha, né? Às vezes aparece. Bom, aqui realmente é o ponto do ônibus, né? Então fica um senhor aqui com rádio. Acho que ele aguarda chegar um número razoável de passageiros aí para poder chamar o próximo transporte. Até que é pertinho, são mais ou menos aí uns 2,5 km. E eu tô pensando se eu vou no ônibus ou se eu vou caminhando, porque no meio do caminho tem o templo de Artemis, que eu queria conhecer. 14h36, embarcamos aqui no ônibus para Selçuk, custo 50 liras. Tá sossegado. Vamos poupar uma caminhada, mas eu ainda pretendo ir lá pro templo de Artemis. Dizem que tem muito pouca coisa para ver, né? Mas tem que ir, né?